Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bíblia Explicada Online. Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus hoje no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Na aula passada eu falei sobre o capítulo de número 36. Falei que uma das consequências de Esaú rejeitar a bênção do Senhor foi que ele foi morar numa terra que não iria ser fértil, que não receberia a chuva, o orvalho do céu, e que ele ia sobreviver pela espada. Então Esaú foi morar no Monte Seir, né? Tudo porque ele desobedeceu a Deus, desobedeceu ao seu pai também, casando com mulheres que não agradou os seus pais, mulheres estrangeiras. E Jacó ficou na terra das peregrinações de seu pai, depois que seu pai faleceu, a terra de Canaã. Então a Bíblia volta a focar novamente naquilo que nos interessa, na nação de Israel, a nação do Senhor, que estava ali já habitando ali a terra de Canaã, né? Então, fala no capítulo de número 37, fala que Jacó estava ali, na terra das peregrinações de seu pai, e fala essa história de Jacó, muito interessante, né? Porque fala sobre a história de José, mas José era o filho mais amado de Jacó, então está interligado, né? Então essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos de idade. Jacó estava ali com sua família, então ele amava José. Ele fez uma túnica de mangas compridas, né? Uma túnica muito bonita para o seu filho José. Ele amava mais do que todos por ser filho da sua velhice e por ser filho da esposa que ele mais amava, que era Raquel, né? Que também teve a Benjamim e acabou falecendo. Então José, ele ajudava os seus irmãos, filhos de Zilpa e filhos de Bila, a apacentar o rebanho de seu pai. E ele trazia más notícias dos seus irmãos. Então nós vemos ali um jovem, um rapaz ali, um adolescente, por mais que seja mais novo que seus irmãos, filhos de Bila e Zilpa, que temente a Deus, que tinha uma outra mentalidade, uma mente diferente. Que os irmãos dele trazia tudo a maldade que os irmãos cometiam. A Bíblia não fala o que é, mas maldades essas que desagradava a Deus, desagradava também a Jacó. Então nós vemos ali que um dos propósitos de Deus para a vida de José. Por isso que essa história de José, ela fala sobre várias coisas, fala sobre inveja, ela fala sobre amor, sobre perdão, fala sobre liderança, talvez o principal, liderança. E fala sobre prosperidade, obediência aos pais, a Deus. Então José, os irmãos de José o odiavam, tinham inveja dele. E até mais à frente nós vamos ver que eles vão querer matar José. Olha só, porque tinha inveja porque eles viam que Jacó amava demais José. Então, certo dia José teve um sonho. Ele sonhou que ele estava no campo atando feixes com seus irmãos, e os feixes de seus irmãos o rodeavam e se prostravam perante o feixe dele, se inclinavam perante o feixe dele, o reverenciavam. Aí os irmãos ficaram indignados. Acaso tu vai reinar sobre nós? Né? Ficavam indignados. Então José mais à frente teve outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, se prostravam. Até o seu pai Jacó o repreendeu, mas Jacó via algo diferente em seu filho. Então Jacó guardava aquelas coisas no coração, a Bíblia diz. Jacó considerava aquelas coisas no coração. Outras traduções falam que Jacó guardava aquelas coisas no coração. Certo dia, os irmãos de José estavam apacentando o rebanho de seu pai. Seu pai falou: teus irmãos não estão apacentando o rebanho? Vai lá ajudar eles. E José fala algo assim que muito interessante. Ele fala: eis-me aqui. Então fala um jovem ali que estava ali sempre disposto, um jovem que estava ali sempre para obedecer o seu pai. Então ele diz assim: eis-me aqui. Então ele vai, não encontra os seus irmãos. Então um homem do caminho fala que seus irmãos foram para Dotã, né? Então ele vai lá e de longe os irmãos dele vê ele. Imagina a cena, né? José vindo com a túnica de seu pai, os irmãos já estavam até falando mal dele, né? Ah, lá vem um sonhador, vamos matar ele, né? Vamos matar ele, olha só. Rubem, então fala: não, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, porque Rubem, né, pretendia tirar José dali e devolver a seu pai com segurança a Jacó.
Então, ele chega, os irmãos jogam ele na cisterna, Rubem acaba indo para outro lugar. Então os irmãos dele vê que estava vindo uma caravana de ismaelitas, levando bálsamos, levando produtos ali para o Egito. Então Judá fala, não vamos matar ele não, ele é irmão da nossa carne, vamos vender ele como escravo. Olha só, né? Vamos vender ele como escravo, não vamos matar não, mas vamos vender ele como escravo. Então eles acabam ali tirando José da cisterna e vende ele como escravo para os ismaelitas, vende ele para os ismaelitas e os ismaelitas vende ele como escravo para o Egito. Ele vai na casa de um dos oficiais do rei, Faraó, casa de Potifar. E então os seus irmãos, eles despiram a túnica de José, ele pega aquela túnica ali e molha com o sangue de um bode, leva para o seu pai, e fala, o seu filho aqui, essa aqui não é a túnica dele? Veja que cara de pau, descarado, né? Imagine só, né? E Jacó ali chora, rasga as vestes, um animal o comeu. Um animal selvagem o encontrou e despedaçou ele, certamente. E a Bíblia fala que os irmãos dele, né? Os irmãos de José, filho de Jacó, consolavam o seu pai, veja só, né? Então, fala ali de José, né? Essa história de José que está começando, né? Muita coisa vai acontecer daqui para frente. Essa história fala sobre inveja, fala sobre liderança, mas fala sobre liderança, né? E José, mesmo ali com aqueles sonhos ali, ele estava ali sempre disposto a ajudar os seus irmãos, sempre disposto a ajudar o seu pai, né? Mais à frente nós vamos ver que ele encontra os seus irmãos se inclinam perante ele, nós vamos ver mais para frente, se prostram perante ele abraça os irmãos, ele chora, né? Ele continua sendo o mesmo homem, isso será 30 anos depois, né? Então essa história de José, o começo da história de José, no capítulo de número 37 de Gênesis. Continue ligado no nosso canal aqui, para que você seja abençoado com essa palavra. Lembre sempre, né? José temente a Deus, mas José era muito inocente, ele contava suas bênçãos para os seus irmãos. Não devemos ser assim, né? Não confiar em ninguém, né? Vai saber, as pessoas podem ter inveja de você, você está contando os teus sonhos para essa pessoa, o propósito que Deus tem na tua vida para essa pessoa. Devemos guardar aquilo no nosso coração, ficar com aquilo e estar sempre pronto a ajudar, estar sempre pronto a guardar aquilo que Deus tem para nós, né? Sem dividir assim com ninguém, sem confiar em ninguém, nem nos próprios irmãos, como José, né? Amém? Deus venha abençoar a tua vida e eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus, eterno Pai, essa pessoa que assistiu esse vídeo, que assistiu essa aula, Senhor, abençoa ela, abençoa os caminhos dela, Senhor, abençoa a casa dela, abençoa os bens dela, Senhor, meu Deus. Que esse momento de crise que nós estamos passando, o Senhor venha guardar ela, abençoar ela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.